Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, promovido pela CEMIL, em uma iniciativa da Diretoria de Educação Ambiental, em parceria com a Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental e todas as instituições que compõem o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, a Operação São Paulo Sem Fogo. Eu sou Rafael Frigério, geógrafo, com especialização em gestão ambiental, integrante da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental da CEMIL, com atuação no Sistema Ambiental Paulista e no Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, a Operação São Paulo Sem Fogo, desde o início dos trabalhos integrados no ano de 2010. Nesta aula, vamos receber especialistas da Diretoria de Planejamento Ambiental da CEMIL, que vão trazer referências sobre alguns dos instrumentos de planejamento e gestão territorial que têm importante utilidade na orientação e integração de políticas públicas ambientais que podem ser norteadoras para atuação nas distintas esferas do poder público nesse enfrentamento dos incêndios florestais em território paulista. Beatriz Caio, Marcitani e Rodrigo Machado são os especialistas que, na aula de hoje, vão nos trazer informações e referências super importantes sobre o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, o ZEE, o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, o PEARC, e também sobre o programa Município Verde Azul. Tudo bem, vamos então aos pontos de abordagem da aula de hoje. Vamos iniciar pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo. Mas antes, vou pedir então para que o Rodrigo Machado faça aqui uma apresentação inicial aqui para quem nos acompanha na aula de hoje. Por favor, Rodrigo. Bom dia, Rafael. Bom dia quem está escutando a gente, quem está assistindo. Eu sou o Rodrigo, sou da Diretoria de Planejamento Ambiental, da PLA. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre o zoneamento ecológico econômico. É muito importante para a gente nesse processo de implementação do ZE, que é a fase que a gente se encontra desde 2023, né? De poder materializar ou dar mais contexto para a aplicação, para as diferentes aplicações dos produtos, utilização dos produtos que o ZE traz, como eu vou mostrar aqui de forma ilustrada para todo mundo. Então, é uma oportunidade muito bacana a gente poder contextualizar, por exemplo, na fiscalização ambiental. Esse é um dos elementos que compõem os objetivos do zoneamento ecológico econômico. Eu trabalho na Secretaria, sou da carreira de especialista ambiental e trabalho na Secretaria do Meio Ambiente desde 2009, né? Já tenho passado, inclusive, pela própria fiscalização ambiental, desenvolvi trabalhos com as unidades de conservação na Fundação, trabalhei bastante tempo também na educação ambiental e agora, desde 2022, no planejamento ambiental. Muito bem, Rodrigo aqui, grande colega de trabalho aí nos últimos anos, seja na fiscalização, na proteção ambiental, como nessas outras unidades aqui da CEMIL, que o Rodrigo vem desempenhando um excelente trabalho. Então, Rodrigo, nós vamos iniciar aqui pelo zoneamento ecológico econômico e vou te fazer aqui uma primeira pergunta, né? O que o ZE, né, São Paulo tem que pode nos ajudar a compreender tanto a dinâmica territorial, como também aquilo que pode influenciar a ocorrência de incêndios florestais, seja em termos de prevenção ou para lidar com seus efeitos na fauna e na saúde das pessoas que estão na área de influência dessas ocorrências, por exemplo. Por favor. Eu acho que ajuda a gente a organizar essa resposta, né? Para isso, a gente trouxe, eu, a Márcia e a Beatriz, a gente trouxe uma apresentação em PowerPoint para ajudar a ilustrar, principalmente, além de guiar a construção da resposta a essa pergunta, né? Eu vou passando aqui para vocês. Então, antes de entrar especificamente nessa resposta sobre o zoneamento ecológico econômico, que é a parte que eu vou me dedicar aqui, eu vou fazer uma visão mais panorâmica sobre esse percurso todo que nós três vamos desenvolver aqui com vocês, né? Ele vai passar por diferentes pontos e a gente vai partir de três grandes perguntas, né? Incluindo essa, posteriormente, aí do ZE. A primeira delas é como que instrumentos de planejamento territorial, como esses que a gente traz aqui, na esfera estadual, podem auxiliar especificamente os governos locais, os municípios, na prevenção de incêndios, né? A segunda grande questão é quais são as ferramentas que existem para compor essa agenda ambiental municipal e como que os municípios podem absorver e disponibilizar informações mais elaboradas para aprimorar a prevenção a incêndios. Então, a gente espera
ao longo das 3 exposições, trazer subsídios como resposta a essas 3 grandes perguntas. Algumas respostas iniciais também amplas, né, panorâmicas, vamos dizer assim, do ponto de vista do planejamento ambiental, que a gente traz, a primeira delas é que instrumentos de planejamento ambiental, eles visam orientar melhor a ocupação do território a partir da compreensão da dinâmica deles, né? Também eles trazem elementos que vão nos ajudar a compreender as dinâmicas sociais, as econômicas, ambientais e políticas. Então, a correlação entre diferentes elementos dessas diferentes dimensões das dinâmicas territoriais são trazidas como contribuição desses instrumentos de planejamento territorial e ambiental. Eles também apresentam diretrizes, né, orientações, recomendações, e também trazem ações e subações sugeridas ou executáveis, assim vamos dizer. Além de disponibilizar análise de dados e informações públicas que são acessíveis, são integradas, são atualizáveis, né? São instrumentos dinâmicos, né? Todas elas correlacionadas à ocorrência de incêndios, como localização, os condicionantes, né, de incêndios, os impactos, seja na biodiversidade, seja na saúde humana, e também com relação à capacidade de resposta, tanto do ponto de vista da prevenção, como da reação, né, para lidar com esses fenômenos. Também nessa visão, nesse voo panorâmico inicial, aqui antes de entrar no Zé propriamente dito, a gente vai abordar esses três grandes instrumentos aqui. O zoneamento ecológico econômico, né, que é um instrumento estratégico de planejamento territorial, como a gente vai ver mais para frente. O programa Município Verde Azul, que é um programa bastante conhecido por todos os municípios do estado de São Paulo, né, e o recém-instituído, né, lançado no dia 5 de junho deste ano, de 2025, o PEARC, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática. E aqui a gente reforça um esforço que vem sendo feito desde então, né, do PEARC, e antes já com o PMVA, de inter-relação e contribuição mútua entre esses três instrumentos, né? O quanto que o PMVA incorpora e é subsidiado pelo ZE, o quanto que ele dá materialidade para as orientações que o zoneamento ecológico e econômico traz, né? E a mesma coisa o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, o quanto que ele pode ser incorporado pelos municípios, retroalimentado pelo PMVA, com subsídios também do zoneamento ecológico e econômico. Então, a gente vai buscar relacionar nas três exposições aqui elementos relativos aos três instrumentos. Entrando agora especificamente no ZE e começando aí a construir uma resposta à pergunta que você fez especificamente para mim sobre o ZE. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que ele foi instituído pelo Decreto Estadual de 2022, 67430, ele é do finalzinho de dezembro já, finalzinho de 2022, e ele se define como, né, no próprio decreto tem essa definição, né, o ZE é um instrumento de planejamento ambiental e territorial que vai estabelecer diretrizes, ele vai trazer um conjunto de orientações, de recomendações de ordenamento, para ordenamento e gestão do território, e essas diretrizes elas são apoiadas em análises tanto de potencialidades como de vulnerabilidades em duas grandes dimensões, né, a dimensão ambiental e a dimensão socioeconômica correlacionada de forma integrada, né, analisadas de forma integrada. E isso faz dele um instrumento de planejamento de macro-orientação. Então, ele está no nível estratégico, que vai se materializar à medida que ele é incorporado no DNA de diferentes instrumentos, principalmente aí sim de comando e controle, né, no âmbito regional, municipal, de outras pastas, de outros instrumentos, como, por exemplo, a fiscalização ambiental. E ele traz grandes objetivos aí, né, no decreto. O primeiro deles é subsidiar a formulação de políticas públicas em diferentes escalas, de diferentes esferas administrativas e de diferentes setores, né? Tanto as políticas públicas de meio ambiente, como a gente está aqui, como as políticas públicas das diferentes pastas estaduais e, como eu falei, de diferentes esferas administrativas, como, por exemplo, as prefeituras municipais. Uma outra intenção do zoneamento ecológico e econômico é orientar os investimentos públicos e privados que, em consonância, né, com essas diretrizes estratégicas de desenvolvimento sustentável. Eu vou mostrar para vocês que são 5 grandes diretrizes estratégicas que estão colocadas aí para o zoneamento ecológico e econômico do Estado. E, por fim, um terceiro grande objetivo é fortalecer a adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E aí ele tem um viés acentuado, né, uma lente muito acurada de climática, que a gente chama, uma lente climática
com produtos importantes aí para essa consideração, tanto a adaptação como a mitigação e a resiliência. Essas aqui são as 5 diretrizes estratégicas. Elas foram muito importantes, literalmente fundamentais, no processo de elaboração e desenvolvimento do zoneamento ecológico econômico, porque elas guiaram, né, a construção de 5 grandes formas de olhar para o Estado a partir de diferentes indicadores, né, de diferentes dados, que deram para a gente aí a condição do Estado e a perspectiva para o futuro em relação às mudanças climáticas, que é a nossa diretriz 1, a diretriz 2, que é relativa à segurança hídrica, então como que o nosso Estado está e como que o nosso Estado pode ficar em relação à segurança hídrica, o mesmo na salvaguarda da biodiversidade, que a gente também chama de diretriz 3 ou só D3, economia competitiva e sustentável, a D4, e a redução das desigualdades regionais na D5. Né? Aqui é só para ilustrar mais ou menos a cara que tem esses produtos, né, vinculados a essas 5 diretrizes. A gente teve um processo de planejamento convencional, já bastante conhecido, né, baseado em boa parte nas recomendações do Ministério do Meio Ambiente para zoneamento ecológico econômico, começando do diagnóstico. Então foram geradas as cartas síntese, cada uma dessas cartas, elas sintetizam, por isso elas têm esse nome, elas sintetizam a sobreposição de um conjunto de indicadores que melhor representa, né, ou representa da melhor forma possível aquela lente representada pela diretriz estratégica. Então, a gente vê dessas 4 inicialmente aqui na parte de cima do diagnóstico, a gente vê as 4, a da D1, da D2, da D3 e da D5. Né? E na D4, que é com relação à economia do Estado, como é muito difícil estabelecer um julgamento, né, para estar mais crítico, estar menos crítico, em relação à complexidade da economia do Estado, foi elaborado um relatório técnico que traz inúmeros dados aí sobre a economia do Estado de São Paulo. Também tem o prognóstico, né, que é um segundo produto, que é uma visão de futuro, tendencial, no caso do cenário 2040, por exemplo, né, alguns indicadores daquela diretriz estratégica foram também correlacionados, foram sobrepostos e geraram aí esses cenários 2040, um para cada diretriz, conforme a mesma coisa das cartas síntese, né, para D1, para D2, para D3 e para D5. E também um outro produto de prognóstico, que a gente considera bastante importante e que dá um acento maior para esse viés climático que eu comentei anteriormente, são as projeções climáticas. Né? A partir da média, de uma média histórica passada, né? É projetado aí o clima, considerando alguns cenários de emissão de carbono, né? Então, se a sociedade continuar emitindo carbono da mesma forma que emite hoje, a tendência é que essa projeção climática, no caso aqui até 2050, se apresente conforme esses dados aí da projeção climática. Lembrando que tanto os produtos de diagnóstico como de prognóstico é possível tanto acessar as grandes sobreposições, né, a síntese de cenário, de projeção climática e de diagnóstico, por exemplo, e também acessar cada um dos indicadores que compõem essas sobreposições. Então, é possível você pegar um indicador específico de segurança hídrica, um indicador específico de resiliência a mudanças climáticas, e também observar a carta síntese que reúne todos eles de forma sobreposta. Um terceiro produto que a gente tem é o zoneamento propriamente dito, né? Esse mapa aí no canto superior direito da tela, em que a gente vê cada uma das cores são as zonas, né? Então, na medida em que foi feita uma análise integrada dos produtos de diagnóstico e de prognóstico, foram identificadas similaridades, tanto em termos de potencialidade como de vulnerabilidade, né, em algumas regiões administrativas, né, que elas tinham proximidade física, né, proximidade territorial, e desafios comuns ou potencialidades comuns a partir dessa análise integrada desses dois grandes conjuntos de dados. Aí, dessa similaridade de regiões administrativas, elas compuseram, portanto, uma zona ecológica econômica. Então, a gente pode entender que cada zona ecológica econômica é um conjunto de regiões administrativas e o conjunto, obviamente, de municípios que compõem essas RAs, que têm desafios comuns, desafios regionais, para serem superados de forma conjunta. Então, o ZE oferece aí essa lente de macro-orientação a partir
da contextualização de cada município ou de cada região interna a uma região administrativa numa zona ecológico-econômica específica. Um outro produto aqui, mais para baixo, essa listinha, são as diretrizes aplicáveis. Então, se as diretrizes estratégicas elas serviram para a elaboração como grandes linhas, né, grandes lentes para enxergar o Estado em termos de diagnóstico, de prognóstico, as diretrizes aplicáveis, elas são orientações e recomendações para como lidar com esses desafios, esses similares a cada zona ecológico-econômica. Então, para cada indicador crítico que é observado como predominante em uma determinada zona ecológico-econômica, tem um conjunto ali de orientações. São as diretrizes aplicáveis, são diretrizes a serem aplicadas. Essas que servem bastante para incorporar aí, incrementar determinadas políticas pré-existentes, inspirar novas políticas públicas, ou a readequação de determinados instrumentos, como plano de diretores, plano de bacia, em nível regional, planos de Mata Atlântica e assim por diante, planos de saneamento, enfim, esses instrumentos locais de planejamento. Essas diretrizes aplicáveis, só para encerrar aqui essa parte, elas são organizadas por temas, né? Então, um conjunto de 13 temas, sendo que os últimos temas que a gente tem nessa listinha, eles foram incorporados a partir justamente do diálogo com a sociedade em geral, no momento, na fase de elaboração do zoneamento ecológico-econômico. Em síntese, a gente pode dizer que o zoneamento ecológico-econômico do Estado, ele vai disponibilizar, portanto, produtos diversos, né, diferentes produtos, que vão ajudar tanto na realização das análises territoriais, como também eles vão orientar sobre quais medidas devem ser tomadas diante dessas análises, né? Então, aquela questão assim, eu posso construir uma análise a partir do uso dos produtos, uma análise própria, uma análise correlacionando diferentes indicadores de acordo com o meu interesse, né? No caso, por exemplo, de incêndios florestais, eu posso correlacionar dados que me interessem para fazer uma análise e desenvolver ações preventivas no que diz respeito aos incêndios, por exemplo, né? Como também eles vão trazer, diante de uma análise já realizada no processo de elaboração do zoneamento ecológico-econômico, ele vai trazer as medidas que devem ser tomadas diante desses quadros que se configuram a partir da análise integrada de diagnóstico e prognóstico. A partir dessas 5 diretrizes estratégicas, o zoneamento ecológico-econômico do Estado também vai fornecer lentes bastante amplas, né, como eu tinha comentado antes, que vão possibilitar olhares contextualizados com a correlação de indicadores socioeconômicos e ambientais. Então, por mais que eu consiga, né, como a gente já comentou aqui, acessar um dado específico, a gente pode contextualizar aquele dado, seja correlacionando ele com outros indicadores, sejam eles ambientais, socioeconômicos, culturais, enfim, como também está contextualizado pela própria diretriz. Então, eu lidar com essa diretriz aplicável para esse indicador crítico que faz parte dessa diretriz estratégica, nesse raciocínio lógico, eu estou contribuindo para melhorar a condição do Estado no que diz respeito à segurança hídrica, à resiliência às mudanças climáticas, a uma economia competitiva e sustentável, e assim por diante. E aí a gente tem aqui, eu quase antecipei aqui sem querer, né, que a gente tem a plataforma RedeZE, que é um outro grande produto do zoneamento ecológico-econômico, que ela vai dar acesso a todos esses produtos, né? Ela vai dar acesso a todos os produtos que eu disse anteriormente, os produtos de diagnóstico, aos produtos de prognóstico e as próprias diretrizes aplicáveis, que eu vou ilustrar aqui para vocês na sequência. Então, aqui a gente já traz algumas ilustrações, e aí eu vou aproveitar esse momento para abrir um parênteses rápido. Como essa é uma formação que está num contexto específico para a elaboração de medidas preventivas com relação a incêndios florestais e tudo mais, e a gente está trazendo como o planejamento e diferentes instrumentos de planejamento oferecem contribuições para esse processo ligado a incêndios, a gente não vai se ater muito aqui a que todo mundo saia dominando ou aprenda, a partir dessa nossa exposição, a manusear as funcionalidades da RedeZE. Mas aí a gente vai deixar disponível, junto com esse material do vídeo, alguns links, né, para outras aulas, outras oportunidades que vêm sendo criadas, que tem mais elementos, que tem mais detalhes de como usar cada uma dessas ferramentas, né? Então, aqui eu vou mais ilustrar do que demonstrar, tá? E aí, para quem quiser demonstrações, para quem quiser aprender mesmo a usar, pode tirar dúvida com a gente vai deixar um canal de contato aqui também,
Tá? Então, ilustrando, né, fechando esse parênteses e começando a ilustrar esses produtos da Rede ZE, aqui é o primeiro passo, né, nesse endereço que a gente pode digitar, tanto no buscador Rede ZE SP, já vai aparecer ali como primeira opção, ou então digitar esse endereço completo, redeze.datagen.ambiente.sp.gov.br, vai dar acesso a essa tela aqui, que é a tela inicial da rede, né? E nessa rede há diferentes dados, como a gente vai mostrar a seguir usando a plataforma. Aqui eu coloco em destaque tanto um buscador, um campo de pesquisa, que você pode procurar por tema, ou por palavra-chave, ou por uma diretriz estratégica, ela vai trazer todas as informações que estão ali dentro, disponíveis na rede. Mais para baixo, nesses ícones em azul ou cinza, dependendo da cor que aparece para vocês, já tem algumas buscas tematizadas, né? Então, se você clica aqui no primeiro, já vai aparecer dados relativos ao tema que está escrito aí nesse botão. E aqui o segundo destaque é esse botão bem grande que aparece aí, Acesse o AVA, que é o nosso ambiente virtual de análise. É ele que vai dar acesso para os diferentes produtos do ponto de vista da distribuição por camada que compõe cada diretriz estratégica, por exemplo. Então, aqui, ó, nessa figura, nessa ilustração à esquerda, a gente tem a página inicial do AVA, né? Cada um desses botões que tem uma figura é relativo, por exemplo, a cada um desses ícones, a cada uma das diretrizes estratégicas do zoneamento ecológico econômico. Então, é como se cada botão desse acesso a um conjunto de mapas, a um conjunto de dados espacializados reunidos de acordo com a temática que está escrita aí no título de cada botão. Então, tem desde as diretrizes estratégicas do zoneamento, como também alguns órgãos estaduais, né? Como, por exemplo, aqui aparece o IPT e outras secretarias também. Então, quando a gente clicar aqui nesse guarda-chuva, que aparece aqui na primeira figura, é o símbolo, né? O ícone que foi atribuído à diretriz 1 de resiliência às mudanças climáticas. Eu entrando lá, eu vou ter acesso tanto à carta síntese de resiliência, e aí eu vou tomar conhecimento de como o Estado está diagnosticado como resiliente, próximo, né, favorável ou crítico em relação à resiliência às mudanças climáticas no sentido amplo. Esse sentido amplo é a sobreposição de um conjunto de indicadores que eu também posso acessar individualmente. E aí ver como que o meu município está inserido num determinado dado espacializado ali. Aqui, na figura da direita, a gente traz a ilustração de um mapa específico, de um indicador, né, de uma camada que vai compor aí a síntese dessa carta, né? O mapa, o dado espacializado aqui nesse mapa é o indicador de supressão de cobertura vegetal nativa. Então já dá para a gente ter uma ideia, né? Aí essas cores, elas têm aquela ideia de semáforo, né? O que está mais próximo do vermelho, então laranja ou vermelho, eles demonstram criticidade ou alta criticidade naquela região do estado. Então a gente vê em termos de supressão de cobertura vegetal, a gente vê aí as regiões do estado com maior criticidade e aquelas regiões com menor criticidade, que estão lá na cor verde. O que está em amarelo está no nível intermediário, né? Não está nem tão crítico, mas também não está favorável, demanda atenção, portanto, como um semáforo. Aqui outras ilustrações, né? O mapa aqui no canto superior esquerdo, o indicador densidade demográfica em 2010. Então a gente vê as regiões do estado onde tem maior densidade demográfica, né? E para o contexto de determinada diretriz, isso pode ser mais ou menos favorável, né? Então, para a questão do incêndio florestal especificamente, pode ser mais preocupante onde tem mais densidade demográfica, porque pode atingir um maior número de pessoas. E aqui eu estou só pincelando, né? Quem vai fazer essas análises é quem entende melhor de como se prevenir de incêndios, aí, considerando o acúmulo das outras aulas, etc. Aqui eu estou só pincelando alguma hipótese de utilização de um dado social, né, um dado de densidade demográfica, por exemplo, correlacionado a outros, para prevenir incêndios, por exemplo, ou ter noção do tamanho do problema humano ou social que isso pode gerar. Aqui na parte de baixo, ilustração do mapa do indicador pontos de ocorrência de incêndio, né, e aqui o intervalo 2002 a 2018. Então, onde aconteceu mais incêndios nesse período do mapa, né? Depois a gente vai abordar outras possibilidades aí de atualização ou de acesso a dados mais atuais sobre isso. Mas aqui eu já tenho uma série histórica, né,
representada aí de forma espacializada também, onde esses incêndios acontecem mais vezes. Esse outro mapa aqui é a ilustração do mapa do indicador de programa Corta-Fogo, né, o antigo programa Corta-Fogo, né, hoje São Paulo Sem Fogo, é isso, né? Isso. De 2019. Então, os municípios que têm adesão, os municípios que não têm adesão, dá a ideia de, nesse caso aqui, né, se eu correlacionar com outros também, os municípios que podem ser priorizados para algum trabalho numa escala regional, na escala do próprio estado de São Paulo. E aí eu faço um parênteses importante, que na rede ZE, ela traz esses dados que tem datas, tem períodos históricos específicos do período, da fase de consolidação do zoneamento ecológico econômico que se deu ali por volta de 2021, 2022, que foi quando ele foi instituído. Mas é possível, como ela é uma plataforma intencionalmente dialógica, né, ela pretende propiciar o diálogo entre diferentes dados, né, diferentes dimensões da realidade, como ambiental, social, econômica, cultural, por aí vai. Ela também possibilita o diálogo de dados atuais com dados que estão disponibilizados na rede a partir de ferramentas distintas, né? Como, por exemplo, catálogos e arquivos de vetor. Eu vou ilustrar aqui para vocês o que significa isso na rede ZE, né? Mais para frente, tá? Antes eu vou colocar aqui como é que a gente vê a ferramenta adicionar arquivos de vetor. Então, aqui eu entrei num contexto, num daqueles botões lá do AVA, né? Por exemplo, resiliência às mudanças climáticas, ou segurança hídrica, biodiversidade, salvaguarda da biodiversidade, etc. E dentro de cada um desses contextos vai aparecer uma tela com alguns menus. Aqui a gente vê do lado esquerdo o acesso ao menu de camadas, e do lado direito tem esse menu de ferramentas. No menu de ferramentas, quando eu clico nessa ferramenta que está destacada em laranja aqui nesse canto superior esquerdo da tela, eu tenho aqui a possibilidade de subir algum arquivo de vetor, ou seja, carregar na rede e transformar em uma das camadas que vão estar disponibilizadas para eu correlacionar com outras camadas que já estão na rede, por exemplo, algum dado espacializado que esteja na minha máquina, no meu computador. Então, pode ser um dado que a gente mesmo produziu e espacializou, e eu quero colocar em diálogo, em contexto com outros dados, né, com outros mapas ou com outras informações espacializadas, ou então eu marquei alguns pontos de determinada visita em campo que eu fiz, por exemplo, ou então algum shape que eu peguei de algum lugar, baixei no meu computador e posso subir aqui na rede. Então é só arrastar aqui nessa figura de baixo, né, onde está essa seta vermelha, eu simplesmente arrasto a pasta, que aí tem determinadas condições, tem que estar todos os arquivos, as pastas zipadas, e aí mais detalhes a gente não vai entrar aqui hoje, mas para demonstrar a possibilidade de trazer dados atuais ou dados produzidos internamente aí no seu órgão municipal, no seu órgão estadual e assim por diante, tá? A segunda ferramenta que eu tinha destacado aqui é essa de catálogo, né? Então é possível eu conectar catálogos externos de órgãos federais, de universidades, de órgãos até municipais, tem muitos municípios que têm catálogos próprios, né? Que estão disponíveis nessa infraestrutura nacional de dados espaciais, por exemplo, né, a INDE, e eu consigo trazer esse catálogo de forma conectada, ele também vai se transformar numa camada para eu correlacionar com outros dados que estão disponíveis na rede. Aqui é só uma ilustração, né, o destaque aqui do lado direito, né, da figura superior, e aqui do lado esquerdo, onde está a seta vermelha, é um procedimento também que a gente não vai conseguir detalhar aqui hoje, mas é mais para dizer para vocês que é possível, eu só usando a rede, conectar tanto catálogos como subir arquivos de dados que me interessam naquele momento para aquela análise. Aqui um outro exemplo mais específico de prognóstico, né? São aquele produto de projeção climática ou de projeções climáticas que eu tinha comentado anteriormente. Esse mapa da esquerda é uma ilustração do indicador número máximo de dias consecutivos do ano com temperatura máxima maior que um determinado percentil, aqui que foi usado como referência nesse esforço de projetar o clima para 2050 no estado de São Paulo. Um dado importante nesse processo é que cada pixel desse que a gente vê aqui, cada quadradinho desse que a gente vê no mapa, é uma área de 20 km por 20 km. Isso é muito importante porque ele traz nuances dentro do próprio território do estado de São Paulo.
Então, eu consigo ver que partes do estado de São Paulo, e aí as partes mais escuras, né, nessa distribuição de cores, são aquelas partes em que o número máximo de dias consecutivos tende a aumentar. Dias consecutivos com temperatura alta. Tende a aumentar até 2050, caso nada mude, voltando a dizer, né? Caso o nosso caminho, né, de padrão aí de emissão de carbono na atmosfera não se altere em nada, né? E aqui nesse mapa de baixo é maior temperatura máxima anual, que a gente também vê nuances no estado, e é possível fazer tanto uma análise do território como um todo, né, do estado de São Paulo, como também contextualizar em que parte que está a zona ecológica econômica que está o meu município. E o meu município e a minha região, né, o que é previsto a partir dessa projeção climática. Então, assim, eu vou ficar com mais dias com a temperatura alta, eu vou ficar com mais dias com uma temperatura máxima muito alta, né? Enfim, aí eu posso fazer, isso pode servir até para aqueles 3 Cs, né, que foram mostrados em outras aulas. Eu posso prever o que está por vir aí também. De novo, né, caso nada mude já até aqui. Isso aqui são projeções de tendências, né? Aqui a gente tem um outro elemento que foi utilizado para a projeção climática, que é essa de precipitação, né, o elemento climático de precipitação. Então, do lado esquerdo aqui, a título de exemplo, tá? Tem vários outros mapas, vários outros indicadores de diferentes RCPs, né, como se diz, que são esses padrões de emissão de carbono. Tanto o pior deles, que é o 8,5, é o que a gente já deve estar, inclusive, se não ultrapassou, como o de 4,5 dele. E também tem os desvios em relação às médias, né, utilizadas de referência. Então, aqui é precipitação anual total dos dias em que a precipitação é maior que um determinado percentil aí de referência. E aqui no mapa de baixo, então, dá para ver onde tende a chover mais, onde tende a chover menos. O número máximo de dias consecutivos sem chuva por ano, também é possível ver aonde que tende a aumentar esse número, onde tende a diminuir esse número máximo de dias consecutivos, e assim por diante. Então, aqui é só uma ilustração para vocês verem que tem produtos desse instrumento de planejamento territorial que permite fazer a correlação com dados climáticos também. E isso a gente entende como útil, né, para quem está trabalhando com prevenção a incêndios florestais. Aqui, a gente traz outro dado, que é a disponibilidade hídrica, segundo a vazão de referência, tem 95% em 2019. É um dado bem específico, que também projeta para o estado de São Paulo a disponibilidade hídrica, as condições dessa disponibilidade hídrica, que talvez imagino que seja um dos elementos fundamentais aí para combate a incêndios, ou o mesmo para o conforto da população, ou, enfim, para a reação, aí os especialistas nessa área, mas a gente entende que é um dado interessante, e a gente traz aqui a título de exemplo, né? Quando vocês forem fuçar lá nas camadas que compõem os diferentes produtos, do ZE, a síntese, esse cenário, vocês vão poder passear bastante e ver que dados mais é interessante que sejam correlacionados aí para a análise de vocês. E aqui no mapa de baixo, o mapa de cenário, né? Uma ilustração. E essa paleta de cores aqui, quanto mais escura a cor, mais crítico, né? Mais distante, vamos dizer assim, como é de cenário, mais distante daquele horizonte idealizado pela diretriz estratégica. Aqui é de um dado específico também, dessa disponibilidade hídrica. Então a gente vê onde está crítico hoje e onde tende a ficar muito ruim até 2040, novamente, caso nada mude, porque é um mapa tendencial. A ilustração do mapa da esquerda é do indicador estabelecimentos hospitalares e clínicas especializadas em alta e média complexidade. Também dá um panorama do estado para a nossa capacidade de dar resposta aos impactos, né, que incêndios florestais e as decorrências dele podem causar na saúde das pessoas, né, e como que a gente responde a isso pelo Estado. Talvez seja um dado que sugira, e aí é uma sugestão nossa já, a correlação desse tipo de dado mais socioeconômico com outros dados voltados à prevenção. Isso aqui é uma vez que aconteceu, como que a gente pode atender e aumentar, inclusive, a resiliência dos territórios nesse atendimento, né? A capacidade de se manter ali diante de um evento extremo, diante dos efeitos de um evento extremo, por aí vai. E aqui embaixo, empreendimentos de gestão da fauna silvestre, que é um outro dado que a gente sugere que seja correlacionado nas análises, né? Com relação à capacidade de atender fauna atingida
por eventos, fenômenos aí, tanto climáticos como decorrentes de incêndios florestais, por exemplo. E aí eu já vou caminhando para o fim aqui da minha fala, e espero ter respondido a questão que o Rafa me fez aqui no começo, com um outro produto que eu tinha cantado ele lá anteriormente, né, que são as diretrizes aplicáveis. Como é que a gente pode acessar essas diretrizes aplicáveis para eu saber? Primeiro, eu identifico, meu município, minha região está nessa zona ecológica econômica, o que se analisou para ela, né, qual é o sumo dessa análise integrada que foi feita, e quais as recomendações que o zoneamento ecológico econômico traz para aquilo que se apresenta como predominantemente crítico na minha zona, né? Na zona onde eu me localizo. Então, aqui a gente tem em todos os mapas, e aí eu vou mostrar para vocês esse destaque, esse quadrado laranja, né, de contorno laranja, é um dos botões de navegação que existem em todos os mapas que a gente abre, na grande maioria deles, praticamente todos, tem esse botão que fica no canto inferior direito da tela. Então, quando você clica nele, vai abrir essa janelinha que está destacada aqui por essa seta laranja. Aparecem 2 links, né? Um deles é de nota técnica, para quem quiser estudar e verificar como que foram feitas as análises, como foram feitos os produtos do ZE. E tem um outro link que vai dar origem a um documento escrito Zoneamento Ecológico Econômico e Diretrizes Aplicáveis. Ele tem mais ou menos essa cara que está ilustrada aqui do lado esquerdo da tela, né? Tem a capa ali com o ZE, e a cada zona ecológica econômica, ele traz uma pré-análise, né, a partir daqueles produtos todos que o Zé coleciona, e traz por tema quais são as diretrizes, as recomendações, orientações mais específicas que são aplicáveis, considerando a criticidade de determinados indicadores predominante naquela zona. Certo? E aí a gente, de novo, né, a gente vai deixar aqui as dúvidas, um espaço aí, um link, né, um contato, enfim, para vocês tanto acessarem outras formações que a gente já tem disponível, tutoriais, por exemplo, de uso da RZE, que é muito importante, como também entrar em contato direto com a gente para dúvidas sobre capacitações que a gente faz também. Aqui são exemplos, acho que é o derradeiro, são exemplos dessas diretrizes aplicáveis. Então, quando predomina numa zona a criticidade desse indicador, por exemplo, pontos de ocorrência de incêndio, esse documento de diretrizes aplicáveis vai trazer um conjunto de recomendações, né? Um conjunto de orientações sobre como lidar com a criticidade desse indicador em específico. Então, incentivar programas municipais e intermunicipais voltados ao controle de queimado e uso do fogo, é uma recomendação. Ampliar a fiscalização das rodovias, expandir e fomentar a formação de brigadas, a capacitação delas, promover ações formativas e treinamentos, simulação, né, para a população, para o enfrentamento de emergências. E aí a gente vai vendo a importância daqueles dados, por exemplo, de atendimento a pessoas afetadas por incêndios. Aqui uma outra, acho que agora acaba, tá? A disponibilidade hídrica segundo o valor de referência aqui 95, que é um indicador, né? Tá na diretriz de resiliência também. Aí, quando está crítico, onde eu encontro no mapa que está crítico aquilo, né? Na zona onde eu estou, por exemplo, tem uma grande criticidade em relação a esse indicador, né? Ou está crítico. Eu tenho como eu lido com isso, né? Apoiando programas, projetos de ações de conservação da água, pagamentos por serviços ambientais para a produção de água e para proteção, né, de aquíferos, promover a conservação e restauração da cobertura vegetal que produz água, né, como APPs, protege os corpos d'água, incentivar o desenvolvimento de tecnologia e a regulamentação de ações voltadas ao reuso e aproveitamento de água pluvial, incentivar a implementação de programas PSA, como eu tinha dito, e assim por diante. Aqui é só uma amostra, tá? A gente não encerrou aqui o conjunto de diretrizes aplicáveis, são várias outras. Tá bom? E aí, fechando, por que isso importa? A gente chama a atenção para esses pontos aqui, né? Que é importante articular a gestão, importante a articulação e a gestão compartilhada, né? Com diferentes formatos, diferentes mecanismos. A ação municipal e local na prevenção e no combate a incêndios florestais tem muito a ver com essa questão da articulação e gestão compartilhada, porque o incêndio não vai reconhecer limite político administrativo, né? É importante também trabalhar as dificuldades de atuação individual dos municípios, né? E aí reforça a importância da ação articulada. Também é bacana possibilitar a identificação de sinergias
para o direcionamento de esforços e recursos e fazer essas análises conjuntamente. Então, esse conjunto de análises que eu mostrei de forma bastante breve, aqui meio corrida para vocês, é interessante que se faça isso de forma sinérgica, de forma coletiva, dialogada entre diferentes setores, entre diferentes atores, entre diferentes municípios, inclusive. E aí buscar atuar conjuntamente nessa análise, identificando as áreas prioritárias, o desenvolvimento de projetos comuns, disponibilização, a participação ali de cada um com os recursos, tanto econômicos como financeiros, né, mas principalmente infraestruturas municipais de apoio, atendimento e assim por diante. Beleza? Agora eu terminei aqui, já estou entrando aqui na parte da Beatriz, que é do PEARC. Obrigado, Rafa. Não, muito bom, Rodrigo, parabéns. Essa abordagem acho que é muito importante, né, trazendo, né, a potência, né, desse instrumento de planejamento, né, com suas diretrizes, os subsídios, né, para a formulação de políticas públicas nas distintas esferas, né, que a gente tem um apelo do curso muito forte com as instituições municipais, né, enquanto, né, orientação para investimentos, fortalecimento das medidas, né, nesse momento aí que ficou muito bem ilustrado na sua apresentação, nesse novo momento de mudanças climáticas, né, e eu aproveito justamente para reforçar, né, como a gente tem esse apelo com os municípios, ficou muito claro nas abordagens, né, como os municípios podem se utilizar dessa ferramenta, né, podem utilizar todas as informações de diagnóstico, de prognóstico, né, e isso vai muito ao encontro do que a gente trabalha no âmbito do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, justamente no viés de que sim, nós temos toda uma organização que está com a sua espinha dorsal nos órgãos centrais dos entes estaduais, né? Então, o programa é um programa estadual que reúne esforços de cada instituição que atua nessa linha, seja, né, no olhar de organização e coordenação da CEMIL, seja na atuação no território importantíssima da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil, com todo esse impacto e olhar relacionado aos desastres, né? Os incêndios florestais a gente vem marcando muito bem no curso que representam uma vertente de desastres, né? E justamente os municípios têm uma importância em todo esse arranjo, né? Os municípios são os agentes locais e ficou muito claro na sua abordagem como os municípios podem se municiar, muitos municípios já estão bem organizados, você inclusive mostrou um plano de informação que traz a adesão dos municípios, né, a operação Hoje São Paulo Sem Fogo, a época, né, do início dos trabalhos até o ano de 2023, conhecida como Operação Corta Fogo, e justamente a gente espera que mais municípios, né, façam sua adesão, e não só sua adesão pura e simples protocolar, mas que sim, eles possam se utilizar dessas ferramentas, né, que a gente apresentou uma primeira aqui que vai ser trazida nessa aula, para justamente potencializar toda a sua atuação. Muito bem, então dando sequência aqui a pauta para a nossa aula de hoje, nós vamos agora tratar do PEARC, né, o Plano de Adaptação e Resiliência Climática, como o Rodrigo aqui adiantou, e vou pedir, Beatriz Caio, para que você faça aqui inicialmente uma apresentação pessoal, mas já na sequência eu já vou disparar aqui uma pergunta norteadora para que você já no embalo possa aí nos trazer referências sobre o PEARC. Então, o que é o Plano de Adaptação e Resiliência Climática, o PEARC? E quais os seus objetivos? E, além disso, como o PEARC pode contribuir para as ações de prevenção, preparação e de resposta aos incêndios florestais no estado de São Paulo? Por favor, Beatriz. Olá a todas e todos. Começando a apresentação, né? Eu sou a Beatriz, sou bióloga, sou servidora da carreira de especialista ambiental desde 2009 e tenho atuado nos instrumentos de planejamento do território. Então, vou compartilhar a tela aqui para passar a apresentação. O que é esse tal do PEARC, né? Que plano é esse? Então, ele é o Plano de Adaptação e Resiliência Climática, que compõe a Estratégia Climática de São Paulo. Essa estratégia tem como objetivo tornar o Estado mais resiliente e adaptado aos efeitos das mudanças climáticas, trazendo equidade e descarbonização da economia. Então, esse plano ele está atrelado à PENC, que é a Política Estadual de Mudanças Climáticas lá de 2009, e aqui a gente faz destaque para dois planos, né?
O primeiro, que é o Plano de Ação Climática, o PAC 2050, que foi lançado em 2022, que, né, segue a linha da mitigação, e o Plano de Adaptação e Resiliência Climática, recentemente lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma resposta à adaptação. Então, como instâncias de governança que têm um papel fundamental para elaborar e implementar esses planos, a gente tem o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, que é um conselho tripartite, formado por representantes de secretarias de Estado, municípios e sociedade civil, e o Comitê Gestor da PENC, que é formado por 10 pastas. Né? Além desses órgãos de governança, também tem papel importante outros fóruns, como o CONSEMA, o Conselho Estadual da Política Energética, a CEP, a CESE, que é o Conselho Estadual do Zoneamento Ecológico e Econômico, e o próprio CRH, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E para viabilizar todas essas ações, tanto de mitigação quanto adaptação, no ano passado foi lançado o FinaClima, que é um mecanismo financeiro, né, que aporta uma série de recursos, sejam eles de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, entidades estrangeiras, órgãos multilaterais, além de recursos provenientes de obrigações legais e compensação ambiental, para o fluxo de elaboração do PEARC. Então, vale a pena lembrar lá, de 2021, houve a adesão do Estado às campanhas Race to Zero e Race to Resilience. Lá em 2022, foram definidos inicialmente os eixos temáticos e elaboradas as primeiras cadeias de impacto. A partir de 2023, foram definidas as premissas e foram atualizados os focos dos eixos do plano. E a gente também passou a considerar o zoneamento ecológico e econômico como um grande subsídio para a elaboração do PEARC, já que, como o Rodrigo mesmo colocou, o ZE foi instituído em dezembro de 2022. Já em 2024, houve o Seminário da Justiça Climática, onde a gente conseguiu entender mais o que é o racismo ambiental e começar a pensar nas questões de raça, gênero, renda, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. Então, esse seminário que está disponível no YouTube da CEMIL também aportou uma série de informações importantes. Em 2024, a gente também fez a atualização das cadeias de impacto e incorporou eixos da justiça climática e da infraestrutura, e também houve um período de consulta pública no final do ano. Já em 2025, né, como eu bem coloquei, no Dia do Meio Ambiente teve o lançamento do PEARC e a gente passa a considerar o passo de implementação do primeiro ciclo desse plano. Indo para as premissas e diretrizes do PEARC, então vale a pena dizer que sua governança ela é colaborativa, então o Estado ele tem um papel articulador de ações locais, regionais e nacionais. Como premissa também, a gente tem que promover a justiça climática, infraestruturas mais resilientes e menos impactantes, sabendo que os impactos das mudanças climáticas eles ocorrem para todos, porém de forma diferenciada. Outra premissa importante foi o reconhecimento da emergência climática, sabendo que não há mais tempo para esperar e o que a gente tem de material acumulado já é suficiente para estabelecer ações emergenciais. Então, a gente utilizou os subsídios das informações existentes, tais como o próprio zoneamento ecológico econômico, o conhecimento dos grupos de trabalho e o próprio biotassíntese. Então, tudo isso para
proporcionar ações que evitassem a má adaptação, entendendo que esse plano ele é incremental, ele foi construído para um horizonte de 10 anos, que vai acontecer em ciclos de 3 em 3 anos. São 5 os eixos que compõem o PEARC. Os eixos temáticos são zona costeira, segurança hídrica, segurança alimentar e nutricional, saúde única e biodiversidade. É esquisito falar que zona costeira é um eixo temático, né? Parece mais um recorte geográfico, mas ele tem tantas particularidades por ser uma área sensível que sofre os impactos das mudanças climáticas, que justificam, então, ele se tornar um eixo temático. Além desses 5 eixos temáticos, a gente também tem o eixo da justiça climática, que analisa os critérios de raça, gênero, renda, idade e grupos étnicos, e o eixo da infraestrutura, que considera as questões de saneamento, logística, saúde e habitação. Então, falando um pouco da metodologia para elaborar o PEARC, então, a gente usou a metodologia da cadeia de impacto, né, que estabelece as relações de causa e efeito. Então, a partir da definição de uma ameaça climática, a gente vê qual é o impacto, qual é o problema, qual é a ação, e às vezes, como a ação é muito abrangente, a gente define subações, então, para equacionar o problema. Então, ao longo da elaboração do PEARC, a gente tem, ao todo, 46 ações e 233 subações, né? A título de exemplo do eixo temático de biodiversidade, aqui a gente coloca como ameaça a alteração do regime de chuvas, que, por sua vez, traz como impacto os focos de incêndio, e como problema, comprometimento dos processos ecológicos, das funções e dos serviços ecossistêmicos e da conservação de espécies. E uma ação para enfrentar esse problema, fortalecer a capacidade de prevenção, monitoramento, controle e combate aos incêndios florestais. E, por sua vez, tem a subação, ampliar e fortalecer programas de prevenção e combate a incêndios, incluindo suas unidades regionais de operação, e ampliando investimentos em tecnologia de monitoramento, recursos humanos e financeiros, equipamentos, treinamentos das equipes. Então, essa cadeia de impacto ela foi feita para todos os eixos, né? E a gente concluiu com 46 ações e 233 subações. Mas como é que a gente chegou nisso tudo de ação, né? Não foi um trabalho apenas aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Teve muita colaboração, muita articulação, né? No ano passado, a partir do segundo semestre, a gente fez 14 eventos e reuniões institucionais, setoriais, com 950 participantes. E, para além desses participantes, a gente também fez rodas de conversa em regiões mais vulnerabilizadas. Então, foram 4 rodas com 100 participantes no Pontal do Paranapanema, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, no Jardim Pantanal e lá em São Vicente, na Vila Margarida e no México 70. Então, ao longo desse processo de consulta pública, né, nós recebemos mais de 600 contribuições e mais de 70% delas, né, foram adicionadas para ajuste do PEARC e seu aprimoramento. Então, daquele total de ações e subações para os 3 ciclos, né, que são para o horizonte de 10 anos, houve depois uma seleção do que era prioritário para se iniciar já nesse primeiro ciclo, no período de 0 a 3 anos. Então, outros fóruns, como o próprio Comitê Gestor da PENC, o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, contribuíram para a definição dessas ações e subações prioritárias. E aqui a gente tem um quadro que resume o que se espera para esse primeiro ciclo no período de 0 a 3 anos. A título de exemplo, eu coloco aqui as ações gerais, né? A ação geral número 2, que diz respeito a fortalecer programas de educação,
monitoramento e alerta precoce de eventos climáticos extremos, mapeamento de áreas críticas, planos de contingência e emergência. A subação 2.2, isso geral, fala sobre apoiar os municípios na elaboração de planos municipais e regionais de adaptação e resiliência climática, e a G2.3, que é apoiar os municípios na elaboração de planos municipais e regionais de contingência, que também foi tema de uma das aulas daqui desse curso. Já no primeiro ciclo, as ações do eixo biodiversidade, que tem mais a ver com o tema de incêndios florestais, é o do eixo EB1, que é fortalecer a capacidade de prevenção, monitoramento, controle e combate aos incêndios florestais. Então, a subação EB1 fala sobre ampliar e fortalecer programas de prevenção e combate a incêndios, incluindo suas unidades regionais de operação e ampliando investimentos em tecnologias de monitoramento, recursos humanos e financeiros, equipamentos e treinamentos das equipes. Já a E1.2 fala sobre apoiar proprietários detentores de fragmentos florestais relevantes para a adoção de medidas de proteção, monitoramento e impedimento da propagação do fogo. Então, esses são 2 exemplos do primeiro ciclo, e aqui no slide seguinte eu trago exemplos de subações que devem ser iniciadas, mas para um outro período, ainda nesse horizonte de 10 anos, né? Que é a 1.3, que diz respeito a estimular a exigência de adoção de medidas de proteção e controle da propagação do fogo em projetos de restauração em áreas agro-silvopastoris. A 1.4, que é incorporar no manejo de borda de fragmentos florestais relevantes o plantio de espécies com baixo poder calorífico, nativas e exóticas, sem poder de invasão, com vistas à diminuição do potencial de propagação do fogo. A 1.5, que é apoiar a recuperação de solos com alocação de recursos e assistência técnica para a ocorrência de incêndios para viabilizar a rápida recomposição da biota e viabilização da atividade agrícola. A 1.6, que é firmar parcerias com municípios, iniciativa privada e governo federal para viabilizar ações conjuntas de monitoramento e combate emergencial a incêndios florestais. E, por fim, a 1.7, que é promover pesquisas com espécies adequadas para projetos de restauração e manejo de fragmentos com baixo potencial calorífico para aceiros verdes. Então, esses foram alguns exemplos de ações e subações, né, relacionados à questão de incêndio que constam no PEARC. E aí, como a gente está agora na fase de implementação e quer fazer um monitoramento desse plano, o que a gente espera como próximos passos, né? Aqui no canto superior dessa roda, a gente está fazendo, então, um mapeamento dos projetos em curso e estou vendo quais projetos outros são necessários para alcançar essas subações, fazendo a definição dos responsáveis, das instituições parceiras, de recursos, sejam eles técnicos, financeiros, humanos, e quais são os locais de implementação dessa subação. Para isso, muito contribui os produtos de diagnóstico e prognóstico do zoneamento ecológico econômico, já que ele coloca quais são as áreas que estão mais vulneráveis, e aí a gente tem que fazer essa correlação entre os instrumentos, atendendo às dimensões da justiça climática, precisa definir as metas, executar, fazer o monitoramento e, assim, os ajustes e aprimoramentos para cada ciclo, né? E aí, como o Rodrigo mesmo colocou alguns exemplos de mapas disponíveis na rede ZE, eu coloco aqui um mapa disponível na rede PEARC, que é um núcleo temático dentro da rede ZE. Esse mapa mostra, então, os focos de queimadas do satélite ACOMT acumulado no período de 2024. Então, como o próprio Rodrigo colocou, a gente pode comparar esse dado com os dados disponíveis na rede ZE, correlacionar com outras informações de outros catálogos, outros vetores. Então,
a partir desses cruzamentos, ver quais são as ações, quais são as áreas prioritárias para que as ações possam ser executadas. Então, aqui é mais uma ferramenta do PEARC que pode contribuir para a ação dos municípios. Com isso, eu espero ter contribuído, Rafael, né, mostrando um pouco do que é o PEARC. Obrigado, Beatriz. Parabéns pela sua apresentação, né, que ilustrou no contexto da estratégia climática do Estado de São Paulo importantes referências, né, do PEARC, né, destacando a força do próprio zoneamento ecológico-econômico como subsídio importante para a construção do PEARC, né, de todas as suas etapas, trazendo referências aí de metodologia, né, das características do PEARC, da implementação desse primeiro ciclo, né, inclusive com detalhes, né, de ações e subações, né, que sem dúvida que é muito rico para o nosso público aqui, né, novamente trazendo um apelo aqui para o público dos municípios, né, mas também informações extremamente relevantes para a sociedade como um todo, né? A gente tem tido interesse, né, também da sociedade civil nas referências que o curso tem transmitido, e agora acho que a gente pode partir então para a nossa última abordagem, né, dessa aula, que é relativa ao programa Município Verde Azul, né, o PMVA, né? Então a Márcia Itani vai nos trazer aqui algumas referências, igualmente como a gente fez com o Rodrigo e com a Beatriz, eu vou pedir para você fazer uma primeira apresentação pessoal sua, mas também que você possa nos trazer, né, o que é, né, o programa Município Verde Azul, quais são os seus objetivos e como ele contribui, né, para todo esse cenário de ações de prevenção, de preparação e de resposta quando a gente trata desse tema aqui importantíssimo dos incêndios florestais. Por favor, Márcia. Obrigada, Rafael, e aos meus colegas que me antecederam. Então, meu nome é Márcia, eu sou servidora da carreira de especialista ambiental, assim como a Beatriz e o Rodrigo. Trabalho aqui na Secretaria do Meio Ambiente desde 2009, com os instrumentos de planejamento territorial e ambiental. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o PMVA. O programa Município Verde Azul é um programa que já tem 18 anos, né? Então, esse ano ele atingiu a maioridade, 18 anos, e é um programa que ele foi construído com muita participação dos municípios, né? No sentido de a gente fazer uma ação local para uma causa global, né? De melhorar o meio ambiente. Então, foi com esse espírito que se formulou o programa, tem 18 anos. A atual normativa que estabelece os objetivos do programa é a Resolução C1000, número 36 de 2024, né? E é um instrumento que, né, um programa que objetiva, né, incentivar os municípios e avaliar a eficiência da gestão municipal em relação às ações de sustentabilidade. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele fornece cursos de formação para os municípios, né, em relação a 10 diretivas do programa. As diretivas são como um conjunto de ações que os municípios podem desenvolver no sentido de a gente alcançar a maior sustentabilidade do território, né? E segundo, a partir de uma certificação que é conferida aos municípios. Então, por exemplo, os municípios que conseguem comprovar o desenvolvimento dessas ações de sustentabilidade, eles vão pontuando. E essa pontuação, então, ela chegando num valor, se fornece um certificado de reconhecimento do esforço de cada um dos municípios, né, em aderir a esse programa. Né? A adesão é voluntária, então o município ele pode aderir em qualquer época do ano. Né? Hoje, no último ciclo, né, de 2023, tivemos a adesão de 412 municípios do estado de São Paulo, sendo que desses 412, 85 conseguiram a certificação, ou seja, alcançaram uma pontuação muito alta e comprova, né, que fizeram várias ações de sustentabilidade nas 10 diretivas do programa. O programa PMVA, né, que a gente chama PMVA, ele tem interface, integração com várias áreas aqui da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, dentre elas, né, do Plano de Ação Climática, que objetiva aí reduzir a emissão de gás de efeito estufa, o próprio zoneamento ecológico econômico,
que o Rodrigo falou, o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, e nesse sentido o programa objetiva complementar esses 3 instrumentos da estratégia climática, porque pode trazer, né, para a escala local a implementação das diretrizes desses instrumentos. E em relação ao programa Municípios Paulistas Resilientes, o programa também PMVA tem total aderência, inclusive faz referência a um guia que o PMPR, né, que esse programa Municípios Paulistas Resilientes fornece, de como elaborar seus planos municipais de adaptação e resiliência climática. Tem também, falando diretamente aqui, né, com a Operação São Paulo Sem Fogo, o PMVA tem diretivas, né, e ações voltadas diretamente, né, à prevenção, preparação e combate aos incêndios, e nesse sentido tem um diálogo muito forte, não somente com a Operação São Paulo Sem Fogo, mas também com as ações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, e tem outros órgãos também do sistema, né, que são a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, então tem algumas diretivas que incentivam os municípios a verificarem se estão desenvolvendo ações de qualidade do ar, qualidade da água, que são áreas aí de atribuição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, da própria Sabesp também em relação a abastecimentos de água, coleta e tratamento de esgoto, e como não poderia deixar de ser, né, tem como um eixo estruturante a educação ambiental, porque o programa está baseado na formação dos municípios, né, mas também porque o portal de educação ambiental é o caminho pelo qual, né, é a plataforma pelo qual as formações são oferecidas para os municípios. No atual ciclo, né, 2024 e 2025, o programa PMVA ele está baseado em 10 diretivas, né, dentre elas, governança ambiental, a segunda, adaptação às mudanças climáticas, que junto com o zoneamento ecológico e econômico, são 2 novas diretivas incorporadas no programa, né, pela nova resolução. Isso só demonstrando a complementação do programa à estratégia climática do Estado de São Paulo. Depois temos, né, como não podia deixar de ser, né, a diretiva de educação ambiental, saneamento básico, referente a coletas de água, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e drenagem pluvial, resíduos sólidos, como quinta diretiva, 6, qualidade do ar e mitigação de gás de efeito estufa, biodiversidade, arborização urbana e recursos hídricos. E aí os municípios que alcançam uma pontuação mínima, né, comprovando que eles desenvolvem as várias ações nessas 10 diretivas, se eles alcançam uma pontuação mínima, que é de 50 até 74,99, eles recebem um certificado de qualificação, que é um reconhecimento. O município se esforçou em desenvolver as ações e comprovar o desenvolvimento dessas ações. E se ele pontuar acima de 75 pontos, ele ganha um certificado, né, de certificação do Programa Município Verde Azul. E os municípios, né, conforme a sua pontuação, eles ganham também um outro reconhecimento, que é, a depender do grupo populacional onde o município se enquadra, então, um município que tem população de até 10 mil habitantes, ele está num grupo, de 10 mil a 50 mil no outro grupo, e assim por diante. São 5 grupos de população que o programa definiu. E aí os melhores colocados em cada um dos grupos de população recebem ainda um prêmio Governador Franco Montoro, né, que acontece no final do ano de cada ciclo. E como é que esse processo de adesão e participação no programa, né? Primeiramente, então, o município ele pode aderir ao programa em qualquer época do ano, não tem prazo. Depois tem um período, né, de fevereiro a mais ou menos julho de cada ano, onde, então, são fornecidos os cursos para que os municípios, então, conheçam as 10 diretivas, as tarefas, né, que a gente chama de ações, que os municípios podem desenvolver e comprovar durante a adesão ao programa. E nesse ínterim, né, de fevereiro a julho, a gente tira dúvidas de forma remota. Então, o município tem dúvida, o que é essa diretiva? Não estou conseguindo comprovar essa minha ação nessa diretiva, né? Então, o que o município pode fazer? Ele pode se reunir com a gente de forma remota e tirar essas dúvidas. Depois tem um período de inserção dos documentos, o que são esses documentos? São os documentos que comprovam que os municípios estão fazendo essas ações das diretivas, que isso vai, então, de julho a agosto. Depois tem um momento, então, aqui interno, né, pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é de análise desses documentos, se eles estão atendendo ao manual do programa PMVA, né,
é depois lançado um boletim dizendo ao município, né, em relação a essa tarefa, a essa ação dessa diretiva, não foi possível você comprovar. E aí tem um momento que o município ele pode entrar com recurso para a gente reavaliar a nota. Tá? Então, tem esse diálogo constante com os municípios, e no final do ano, então, tem a certificação, onde são divulgadas as pontuações dos municípios, e são certificados os melhores colocados dentro de cada um dos grupos populacionais, que é aquele prêmio, então, governador Franco Montoro. E em relação aqui à Operação São Paulo Sem Fogo, tem 3 diretivas diretamente relacionadas, né, de modo que o programa ele possa contribuir para as ações de prevenção, preparo e combate aos incêndios, né, que é o que a Operação São Paulo Sem Fogo está defendendo. Então, uma das diretivas é a adaptação às mudanças climáticas, que o objetivo é orientar e apoiar os municípios no sentido deles fazerem que a sua agenda local possa estar mais adaptada a um cenário de mudanças climáticas, e nisso a gente incentiva os municípios a comprovarem, você tem um plano municipal ou regional de adaptação e resiliência climática, né, e aí atendendo a diretriz do PEARC, né, que estimula que os municípios, nas suas ações e subações, desenvolvam seus planos de adaptação e resiliência, local ou regional. Uma segunda tarefa que o município pode comprovar, né, você desenvolve ações relacionadas à adaptação às mudanças climáticas em áreas de risco sob a administração municipal, em consonância com a Defesa Civil do Estado. E aí, gente, o risco aqui que a gente está se referindo é um risco no sentido mais amplo, de risco climático, tá? Então, não é somente o risco à inundação, ou risco a escorregamento, ou a processos erosivos. Pode ser um risco, por exemplo, de escassez hídrica, de ondas de calor, da própria ocorrência de incêndios, tá? Então, isso é incentivado, os municípios desenvolvem essas ações, se ele desenvolve, perfeito, ele está pontuando, né? Uma terceira tarefa, possui defesa civil ou estrutura similar no seu município, né? Possui conselho municipal de proteção e defesa civil devidamente regulamentado, né? E uma outra tarefa, realiza ações educativas em relação às mudanças climáticas ou sobre redução de riscos, né, riscos climáticos, no ensino fundamental, né, então tentando incentivar que o ensino público fundamental, o ensino privado também fundamental, incentive também aos jovens, às crianças a ficarem, né, também conscientes da necessidade de melhor adaptação e resiliência climática. Uma outra diretiva também que tem relação direta aqui com a Operação São Paulo Sem Fogo é a de qualidade do ar e mitigação de gás de efeito estufa, né? Então, a objetiva é que os municípios, então, fiquem melhor preparados também à melhoria da qualidade do ar. E aí, uma tarefa que a gente pergunta, município, você aderiu à Operação São Paulo Sem Fogo, né? Que aqui é justamente objeto aqui do nosso curso, ou possui brigada municipal contra incêndios florestais? Participou da oficina preparatória da Defesa Civil do Estado sobre estiagem, né? Se o município participou dessa oficina, ótimo, ele já está pontuando, né? Está demonstrando que ele está correndo atrás, né? E uma terceira tarefa também que ele pode comprovar é realiza ações educativas e de fiscalização em relação ao controle de queimadas irregulares e incêndios florestais, né? Se ele desenvolve essas ações, é muito importante, é muito bom. E uma terceira diretiva, que a gente gostaria de explicar melhor também, né, com mais detalhes, é a do próprio zoneamento ecológico econômico, né, apresentado aqui pelo meu colega Rodrigo. Entrou com uma diretiva nova no programa, porque justamente, não só porque o ZE é um instrumento de estratégia climática, né, mas também porque o programa, como tem essa interface com os municípios, ele objetiva trazer para a escala local a implementação do zoneamento ecológico econômico. E como é que ele faz isso? Incentivando que o município, ele leia, então, esses produtos que o Rodrigo explicou, de diagnóstico socioeconômico ambiental, de prognóstico, próprio zoneamento com as suas diretrizes aplicáveis, olhe na rede ZE, né, então, esses produtos, olhe os indicadores, espacialize no seu município, e tem uma tarefa que a gente incentiva o município a fazer, que é, você realiza alguma ação, né, no seu município, que tem relação com alguma diretriz aplicável do zoneamento ecológico econômico, por exemplo, preparação, né, e prevenção de incêndios florestais. O município já desenvolve essa ação, ótimo, já está pontuando aqui pelo PMVA. E ainda mais, ele fala, olha, essa ação, ela tem total convergência com essa diretriz aplicável do zoneamento ecológico econômico. E se ele faz isso, então ele pontua, né? Uma outra tarefa é realizou o exercício proposto sobre zoneamento ecológico econômico nos termos do manual do PMVA. O que é isso? Ele olhar pela rede ZE,
escolher uma diretriz estratégica do zoneamento ecológico e econômico, então ele pode escolher, vamos supor, a resiliência às mudanças climáticas, ver como é que está seu município em relação à resiliência, se está mais resiliente ou não, ele vai mostrar isso, né, dar um print, uma imagem da resiliência às mudanças climáticas na sua escala, vai escolher um indicador dessa diretriz estratégica, um exemplo, pontos de ocorrência de incêndios. Então, tem muitos pontos de ocorrência de incêndios no município, ele vai demonstrar isso, e depois, em relação aos cenários 2040, ele pode escolher também um indicador que vai dizer, nossa, a gente está numa situação mais resiliente ou não. No caso aqui, ele poderia escolher balanço hídrico, né, que quer dizer o quanto que a gente tem de água no nosso território em relação à demanda de água. Se a gente tem um balanço hídrico crítico, isso é um desafio a mais num cenário de aumento de ocorrência de incêndios, né, no município. Então, acho que com isso eu espero ter, Rafael, contribuído para explicar um pouquinho do programa e fico à disposição. Obrigada. Não, muito legal, Márcia. Parabéns aí pela sua apresentação, né? Que num curto espaço de tempo pôde nos trazer as referências principais desse programa, né, super consolidado já na CEMIL, né, e que tem um olhar para as frentes de atuação do sistema ambiental paulista, né, com esse grande papel de incentivar, né, de formação, né, para os municípios paulistas, né, para que eles possam aderir ou mesmo aperfeiçoar, potencializar todas essas ações, né, como você bem colocou, né, que promovam sustentabilidade, né, e com esse recorte específico que você trouxe, que, né, com 3 diretivas aí que vão diretamente ao encontro das ações da Operação São Paulo Sem Fogo, né? Você trouxe aí a adaptação às mudanças climáticas, extremamente necessário nesse momento, né, de reorientação de muito do que já vinha sendo feito e mesmo de implementação daquilo que ainda não era e será necessário dentro de todo esse cenário de prognóstico, né, que, né, pudemos aí ver de forma clara quando da apresentação aí do ZE, né, passando pela qualidade do ar e mitigação dos gases de efeito estufa, né, ali importantíssimo, né, esse apoio que o PMVA dá para que os municípios de fato façam essa adesão. A gente espera que a gente aumente ainda mais, né, o número de municípios aderentes, né, toda a questão da provocação para que eles participem das agendas da Operação São Paulo Sem Fogo, né, essas oficinas já muito bem instituídas da operação, aí tocadas pela Defesa Civil Estadual, e mesmo esse incentivo para atuação enquanto órgãos de fiscalização em âmbito local, né, então, muito legal ter essas referências, né, já partimos aqui, então, para nosso encerramento da aula. Eu queria muito agradecer aqui o Rodrigo, a Márcia, a Beatriz. Tenho certeza que as abordagens vão ser de grande relevância para quem está nos acompanhando, né? Vocês, sem dúvida, gostariam de poder esmiuçar ainda mais cada uma das frentes, mas o Rodrigo salientou, e a gente sempre tem reforçado isso, que para que aqueles que puderem, né, mergulhar um pouco mais aí nos temas que foram abordados, nós vamos deixar uma série de materiais de referência, né, que vão poder trazer ainda mais detalhes para além aqui das excelentes abordagens que vocês trouxeram, né. Novamente agradeço aí a participação dos especialistas que participaram da aula de hoje, que nos enriqueceram com informações, referências e abordagens sobre essas 3 frentes de atuação da CEMIL, mais especificamente, né, na Diretoria de Planejamento Ambiental, né, o ZE por meio do diagnóstico, do prognóstico, né, do zoneamento e das diretrizes aplicáveis que foram aqui apresentadas, mesmo que ainda de forma rápida, né, o PEARC, né, com seus eixos, ações e subações, e o PMVA, agora no fim da apresentação da Márcia, né, pelo incentivo e formação dos municípios para a agenda ambiental em âmbito local, né, constituindo aí importantes instrumentos, né, de planejamento e gestão do território. Agradeço, então, a participação de vocês, e para aqueles que nos acompanharam ao longo da aula, né, do curso, um agradecimento especial, e ficamos à disposição, reforço, tanto, né, para tirar dúvidas, como para esclarecer eventuais pontos aí que mereçam na atuação aí de vocês, mereçam aí algum detalhamento maior. Muito obrigado e até breve.